Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Carvalho. Sejam bem-vindos ao repertório sociocultural. Aqui vocês vão adquirir fundamentação sociológica e fundamentação filosófica para produzir os textos cujas técnicas vocês aprenderam com a professora Rosana Bastos. Vem com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre violência e poder. Nós podemos definir a violência como o uso da força física e a intimidação moral contra alguém ou contra um grupo social. Então vamos perceber, a violência não é somente o uso da força física, mas a violência ela pode estar exatamente no aspecto ético e no aspecto moral. Ou nós poderíamos também definir a violência como uso injusto, digamos, do poder por alguém e sobre um grupo social ou sobre um indivíduo. Então percebam bem, se existe uma hierarquia dentro de uma instituição na qual você faz parte, se você possui uma posição hierárquica superior dentro dessa instituição, você pode, por exemplo, utilizar o poder que você possui e, utilizando esse poder, você pode estar violando direitos de outra pessoa. E qual seria, digamos, a fase da vida, qual seria a categoria, qual seria o grupo social que está mais susceptível, que está mais propenso a atos de violência? Com certeza, a criança e o adolescente. Nós temos que lembrar que criança e adolescente é a etapa inicial da vida de cada um de nós, onde a limitação da inteligência, onde a limitação do conhecimento, onde a limitação da força faz com que nós estejamos mais susceptíveis a sofrermos atos de violência. O que seria, então, especificamente a violência contra a criança e contra o adolescente? Seria o uso intencional da força e seria o uso intencional do poder, seja para fazer ameaças ou seja para um ato violento de forma efetiva contra a criança ou adolescente. E obviamente que isso vai prejudicar a saúde, pode prejudicar o desenvolvimento psicológico ou pode afetar a dignidade da pessoa. Eu posso usar, por exemplo, um dado estatístico confirmado pela Organização Mundial de Saúde da década passada. Segundo a OMS, no ano de 2002, mais de 150 milhões de meninas foram obrigadas a manter relações sexuais com adultos e cerca de 73 milhões de meninos também foram submetidos a essa mesma condição. É importante também que nós imaginemos que não é apenas a violência, no caso específico, como nós estamos colocando agora, relacionado ao abuso sexual, quando o ato sexual em si ele é consumado. Quer dizer, às vezes, simplesmente toques no corpo da pessoa podem caracterizar esse ato de violência e também ferir a dignidade da criança e do adolescente. Platão, ele caracterizava, por exemplo, essa fase da vida, que, como nós já dissemos, é a etapa primeira da vida de cada um de nós aqui, como um período caracterizado pela presença de uma ausência. Aí vocês poderão perguntar, presença de uma ausência? Como assim, Carvalho? Eu não entendi isso muito bem, não ficou muito claro. Seria a presença da ausência da capacidade de discernimento, porque quando nós estamos ainda na fase da infância e da adolescência, às vezes nós não temos condição ainda de discernir o que de fato é considerado um comportamento ético, moralmente aceito pela sociedade, ao qual nós podemos ser vitimizados. Então seria a presença da ausência da capacidade de discernimento para definir o que de fato pode ser aceito como algo que não seja violento, que não seja um ato de violência contra uma criança ou adolescente, dentro, a gente sabe, do transcurso social. Platão também colocava que o período da infância e da adolescência, eles são períodos caracterizados por uma inferioridade. Como assim uma inferioridade? A inferioridade é caracterizada justamente pela
limitação física e pela limitação intelectual, o que torna, por exemplo, nesse período, a criança ou adolescente muito mais vulnerável, digamos assim, a serem objetos de atos de violência e de abuso sexual, cometidos, por exemplo, por adultos. E o poder? Segundo Max Weber, o poder seria toda a chance de impor a sua própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que haja resistência, mesmo que haja relutância do outro ou de determinado grupo social. Ou seja, o poder se caracteriza pelo fazer valer aquilo que você quer, usando, por exemplo, até dentro de uma hierarquia que você possui, uma posição superior, fazer valer aquilo que você quer sobre alguém que esteja numa instância inferior. Mas hoje nós vamos conversar sobre a microfísica do poder, segundo Michel Foucault. Foucault, por exemplo, ele dizia que a sociedade moderna ela se caracteriza por novas relações de poder. E essas novas relações de poder, elas se estabeleceram principalmente a partir do século XVIII. E Nietzsche ele teria sido o grande inspirador do pensamento de Foucault. Foucault teria, por exemplo, dado uma sequência à teoria crítica do pensamento de Nietzsche. E a microfísica do poder ela se caracterizaria de que forma? Segundo o pensamento de Foucault, Foucault dizia que o poder ele não está concentrado em determinados pontos específicos do espaço. O poder ele se fragmentou em diversos micropoderes. Ele se fragmentou em uma rede de pequenos poderes periféricos. E esses pequenos poderes periféricos, eles não estão relacionados apenas ao macropoder concentrado no Estado, no poder político do Estado, através, por exemplo, de instrumentos de repressão. Mas esses micropoderes, segundo Foucault, ele seria exercido exatamente por pessoas que nós temos relacionamento cotidiano com cada uma delas. São aquelas pessoas, por exemplo, que elas fazem valer as normas sociais. O porteiro, por exemplo, quando determina quem pode ou não ter acesso ao prédio. O professor, por exemplo, quando determina a disciplina durante uma aula dentro da sala. Quer dizer que estão exercendo exatamente esses micropoderes. E nós podemos dizer que não existe hoje somente então um poder global, um macropoder representado pela força política dos Estados-nações, mas que o que existe é exatamente uma gama de pequenos poderes que estão espalhados por todo o tecido social. E Foucault também fazia uma íntima relação entre o saber e o poder. De que forma? Existem discursos na sociedade que eles funcionam como a verdade. E justamente esses discursos, eles possuem um poder específico, é justamente a incorporação desse discurso pelas pessoas comuns no exercício de suas atividades cotidianas é que vão determinar a disciplina social. Como colocamos anteriormente, o porteiro, o professor, o pai de família. Quer dizer que o poder ele seria então onipresente. Onipresente de que maneira, Carvalho? Ele estaria presente onde existam relações sociais. Ele seria cinético. Onde houver dinâmica de relacionamentos sociais, ali estará então presente o poder. Então percebam que para Foucault, o poder ele era de uma forma ascensional. Existe uma rede de micropoderes que são exercidas pelas pessoas no cotidiano. É justamente essa rede de micropoderes, essas normas é que vão sustentar o aparato maior, que seria o próprio macropoder do Estado.